Dia de decisão sobre reforços na cidade do Galo. Que posições são priorizadas? Rubens Menin revela ainda seu maior sonho pelo Atlético. Alonso vai bem, mas o Franco e o Arana. Muito bom dia, esse é o Café com Geves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Salve, salve, massa atleticana, muito bom dia! Chegando com o nosso tradicional Café com Geves aqui no canal Bica Galo, quarta-feira, dia 26 de março, pra gente falar sobre tudo o que acontece nos bastidores do maior clube deste estado, que ontem completou 117 anos e foi uma festa cidade afora, vários lugares aí comemorando. A gente teve lá no bar do Daniel de Oliveira, no território do Galo, uma festa incrível realmente, e mandar um abraço inclusive pro Daniel, que nos recebeu muito bem, pra turma toda que eu encontrei lá, os influencers aqui de BH, meu amigo Saldanha, né, o pessoal lá o Pedro lá da Infocus, a Laura Ferrer, a Tati Miriam, o meu amigo Lucas do Atlético Memeiro, que faz um trabalho sensacional, e toda a turma aí que eu encontrei lá, dos influencers lá. A gente teve um bom papo lá e foi uma festa muito gostosa lá no território do Galo, com direito a bolo de aniversário, galo doido, um negócio bom demais da conta, que só o atleticano sabe fazer uma farra igual, e tudo muito tranquilo lá no território do Galo, teve parabéns e tal, muito bom. Bom, galera, eu queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, tá? Não esquece de deixar o seu like, muito importante pra gente aqui no canal Bica Galo Like. Claro, se inscreva no canal, às vezes você não é inscrito ainda, né? Assiste todos os dias o Café com Geves, assiste o Jogo Rápido agora com o Lucas Bretas, às 9 da noite, nem é inscrito no canal. Então já se inscreve no canal aí, aproveita para ativar o sininho de notificações, porque tem conteúdo à vera aqui no canal Bica Galo, tá? O conteúdo é sempre um oferecimento da Cara Preta Carnes Nobres, também mandar um abraço pro pessoal lá da Cara Preta, né? Pra Carol, pras meninas lá da loja aqui do Floresta, a gente fez umas gravações lá bem legal, tá? Muito legal mesmo. E a loja tá incrível. Se você quiser conhecer, fica ali na Avenida Silviano Brandão 796, no famoso postinho do papai. As melhores carnes, cortes selecionados, tá? Se você quiser montar aquele kit churrasco esperto para sua família, 10 pessoas, 15 pessoas, experimenta o Denver, tá? Essa é a minha dica aí de hoje. A carne Denver, meu Deus do céu, é melhor que a picanha, tá? E o Bica Galo ainda te dá um cupom Bica Galo CP para você ter desconto lá no site da Cara Preta, o link tá logo aqui na descrição, ou você escaneia esse QR Code que tá aparecendo para você. Cara Preta Carnes Nobres, maravilhoso, viu? Bom, vamos lá então. Hoje a gente tem alguns assuntos para falar. A janela ainda tá aberta, né? E hoje tem a fatídica reunião lá na cidade do Galo, né? Aliás, né, a decisão é sobre reforços, né? A reunião, ela não necessariamente será na cidade do Galo, mas vai ter uma reunião entre os membros da cúpula, né? O pessoal que decide dentro da SAF, e também a diretoria de futebol, o Brax, o Vitor, né? O Cuca, acredito que participe desses fóruns também, para poder definir sobre essa questão da chegada de reforços, tá? Querendo ou não, a janela já está indo para o final, de novo, né? Então já de novo estamos no final da janela, e nessa janela ainda não teve assim um grande aproveitamento, né, de reforços. Chegou o Vitor Hugo e tal, mas eu acredito que o Atlético deve querer aí mais uma ou duas peças até o dia 10 de abril. E aí, aquele primeiro volante, é o meio armador, é o ponta que eu venho falando, acredito que vai ser aí priorizado esse volante e o meia para o meio do ano, tá? E esse ponta pode ser que chegue por agora, tá? E um jogador que o Atlético pensa na possibilidade, não tem proposta ainda e tal, e já teve uma consulta inicial, foi o Enio, lá do Juventude. Então, assim, pode ser que nos próximos dias aí chegue uma proposta e o Galo contrate esse jogador, porque o Amazonas recusou a proposta do Juventude por ele, uma proposta, se não me engano, parcelada, de pouco mais de R$1 milhão e tudo mais. Aí o Amazonas recusou. A Juventude também não tem tanta grana assim para sair a revelia, né, oferecendo sobre o Enio, e pode ser que isso aconteça, então, nos próximos dias, essa negociação,
que avance, né? Não está avançada, mas pode ser que avance essa situação, mas eu acho que o Atlético deve buscar um ponto ainda até o final dessa janela dos estaduais. E aí a próxima janela só abre depois, né? Só em junho, que vai ser uma janela de exceção para quem vai disputar, para os países que vão disputar o Super Mundial, tá? Então o Galo acaba sendo contemplado, porque aqui tem vários clubes que vão disputar, então acaba sendo contemplado aí para disputar, para ter reforços, né? Para poder ter chegadas nessa janela de exceção. Tá? Acredito, então, que vai ser nessa linha, né? Deve ser esse ponto aí. Depois você comenta aí, quero saber o que você acha. Qual posição que você acha que o Galo está precisando de reforçar? Você acha que é defesa, ataque, meio campo, todas ou nenhuma? Vou deixar a pergunta do Jefferson para você aí, tá? Qual posição o Atlético precisa de reforçar? É a defesa? É o ataque? É o meio campo? São todas ou nenhuma? Aí você responde aí qual a sua... Eu acho que são 4 opções só no YouTube, então são todas. O nenhuma eu acho que ninguém vai colocar, né? Ah, não precisa de reforço. Eu nunca vi um torcedor falar isso. Não, vai com esse time aí mesmo. Não. Então, colocar só o todas ali e aí você escolhe o seu setor. Na minha opinião, eu acho que tem ali vaga, né, para esses meias, né? Um jogador mais assim, armador, um jogador mais volante, pegador e um atacante ali pelas beiradas. Acho que seria por aí, né? Não teria muito mistério, não. Quando a gente analisa o elenco do Atlético, é um elenco bem equilibrado e falta mesmo encorpar em algumas posições. Não que não tenha jogadores. Mas, Jeff, você tá pedindo volante, sendo que você tem o Alan Franco, o Patrick, o Fausto Vera. Cara, mas é o Cuca, né? O Cuca, ele tem uma preferência clara sobre um tipo de jogador que ele não tem no Atlético hoje, né? E aí esse meio armador é o Gustavo Scarpa. Mas se o Gustavo Scarpa estiver indisponível, se ele machucar, se ele for convocado, e se ele não estiver numa boa fase, não vai ter ninguém ali que tenha um nível parecido com ele para poder fazer o que ele faz? Entendeu? Acho que é por aí, é para encorpar as coisas. E o ponta seria mesmo para a vaga do Alisson ali, já que o Palácios vai permanecer, né? E tudo mais. O Rubens Menin deu uma entrevista bem legal ontem no GaloCast, né, da TV Galo. E eu vou colocar para você aqui, porque ele revelou o seu maior sonho com a camisa... com a camisa não, né? Mas... Opa. É um prazer danado, né? Uhum. A gente faz com prazer isso. Então o Rubens Menin falando aí que, na verdade, ele não falou de um sonho só, né? Ele falou de vários sonhos aí, como, por exemplo, esses relacionados a títulos ainda, né? Libertadores e tudo mais, né? Que ainda não foi conquistado na gestão dele, a Libertadores foi na gestão do Calil, e crescer a torcida e tudo mais e deixar o clube mais profissional. Isso é interessante porque o Atlético, quando você fala ali do Atlético em outros meios futebolísticos, com outros clubes, com outros dirigentes, né? A gente que tem esse trânsito no meio do futebol, todo mundo enxerga o Atlético com um profissionalismo acima do normal. E é interessante a gente falar isso, porque às vezes o torcedor fala assim, ah não, mas tem um amadorismo ali, mas fulano chegou, mas fulano foi vendido, mas a situação foi assim, né? Então eu acho que amadorismo é o que não tem, tá? Podem ter erros ali de decisão, podem ter erros de gestão, o que muitas vezes é bem normal, né? Falando de mundo corporativo. Ainda mais para esses caras, né? Que tem aí todo o lastro corporativo, né? Donos de grandes corporações e tudo mais. Eu quero colocar um outro trecho também, onde ele fala sobre a polêmica venda do Savinho e agora do Alisson também. O menino, ele tá esquecendo as datas aí, mas na verdade é isso, né? O Rodrigo Caetano já tinha falado uma vez sobre isso, né? O Atlético estava enforcado ali com a situação do Savinho, todo mundo sabia que ele era craque, né? Mas com certeza não sabiam que ele ia desempenhar isso tudo, senão tinham segurado um pouco mais, né? Porque dava para segurar, infelizmente dava para segurar. E eu quero falar aqui no Café com Jeves também, eu não vou tomar o tempo aqui para falar de seleção brasileira não, tá, meu amigo? Não tô tomando, não vou tomar. Ontem eu tava lá no território do Galo, assisti o jogo do Brasil lá. Meu Deus do céu, que tristeza. Como pode um time que tem... Eu vou ter que falar, não tem jeito. Como pode um time que tem Rafinha, que tem Vini Júnior, tem tantos jogadores competentes ali, jogar
tão mal, uma atuação tão pífia. Parece que os caras são outros jogadores quando eles pisam com a camisa da seleção, bicho, é impressionante. Mas eu já falei, o problema pra mim tá no comando. O Dorival não é técnico pra seleção, né? E o Arana foi mal também, né, cara? O Arana foi mal, falhou aí em um ou dois gols. Teve uma cobertura ruim no gol do Giuliano Simeone, né? Filho do Simeone técnico. E não foi bem o Arana, mas eu não vou falar só do Arana, né? Porque a seleção foi toda mal, na verdade, né? As duas laterais foram mal, o zaga foi mal, o arame liso danado no meio de campo, o ataque inconclusivo, uma seleção, assim, irreconhecível e que nem parece que é a seleção brasileira, né? E a gente fica pensando, assim, de hegemonia de seleção brasileira e tudo mais. Cara, hegemonia de seleção brasileira acabou tem muito tempo, gente. É muito tempo. O último título do Brasil foi 2002. Foi penta, sabe? Essa época de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, isso acabou, cara. O próprio Adriano, acabou, cara. O próximo ídolo foi ser o Neymar e tinha tudo pra ser e o cara tá mais em página de fofoca do que em transmissão de futebol, cara. Entendeu? Assim, completamente desanimado, mas eu queria só comentar sobre o Arana mesmo, que eu acho que ele fez uma atuação bem ruim, né, bem abaixo, mas não vou culpar somente ele, né, o time todo foi mal. Por outro lado, o outro lateral esquerdo, o Júnior Alonso, foi muito bem, novamente, foi destaque das duas partidas do Paraguai, ele empatou em 2-2 contra a Colômbia e ainda fez um gol numa cobrança de escanteio, ele pegou ali de cabeça e conseguiu fazer o gol da Colômbia, né? Que diminuiu e depois o Paraguai acabou empatando. Então foi 2-2 o jogo, né? Colômbia e Paraguai. E o Alan Franco, uma atuação mais neutra, né? Não teve muitos destaques ali, mas jogando como ala, né? Como ele sempre tem jogado nessa seleção equatoriana, o Alan Franco é um ala pela direita, mas não teve muito destaque, não. Uma atuação neutra do Alan Franco, como a maioria das suas atuações, né? Bom jogador, mas não é um cara que tem sempre picos, não. Ele é um cara que segue ali uma neutralidade, uma regularidade. Então o Arana muito mal, o Alan Franco ok, porque empatou fora de casa com o Equador, né? Com o Chile. E o Alonso muito bem. O Alonso, lateral esquerdo, muito bem no Paraguai, né? Se destacando nas duas partidas. E é bom, né, cara, que ele recupere essa confiança, né? Para continuar aí fazendo o trabalho dele do lado do Lianco. A gente precisa do Alonso com um psicológico bacana, um jogador ali que a gente sabe que entrega, a gente sabe que tem liderança, a gente sabe que tem identificação com o Atlético. E mesmo jogando de lateral esquerdo, ele foi muito bem lá na seleção paraguaia. O Alan Franco, ele é praticamente um ala direito no Equador e o Alonso é sempre um lateral na seleção paraguaia. Então são jogadores que no Atlético um é primeiro volante e o outro é zagueiro, e nas seleções eles se transformam, né? São camaleões e acabam se transformando em outras posições aí em relação às seleções, né? A forma como as equipes se comportam, né? Bom, e se você quiser ter uma coisa que eu acho importante falar com você, que é crédito na praça, você precisa agora mesmo procurar a Limpa Nome SA. Gente, a Limpa Nome SA, ela vai tirar o seu nome do serviço de proteção ao crédito, vai tirar o seu nome dos serviços aí como Boa Vista Serviço, SPC, Serasa, tá devendo, seja de R$1, seja R$100 mil, seja R$1 milhão, tudo dentro da lei. A Limpa Nome tira o seu nome da restrição, blinda o seu CPF e ainda não deixa com que ele surge durante um ano mais. Procure a Limpa Nome para saber como funciona o processo. Tudo legalizado, tudo dentro da lei. Fala lá com a nossa equipe, 991 34 38 71 DDD 34. Chame a Limpa Nome SA e volte a ter crédito na praça, beleza? Galera, muito obrigado pela audiência de todo mundo, tá? A turma que chega aí do Bom Dia Galante. Pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Eu fico por aqui. E hoje, mais tarde, tem o nosso Jogo Rápido com o jornalista Lucas Bretas, arrasando aqui nas noites do Bica Galo, sempre às 9h15 da noite. Grande abraço para todo mundo, fico por aqui. Eu sou Marco Geves e eu fui.